psicóloga, psicanalista, analista junguiana em formação, trabalhador espírita do Núcleo Irmãos de Boa Vontade Ernesto Miller de Amergues, membro do Departamento de Estudo em Espiritualidade do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação Psiquiatria do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e da AME Brasil, coautora dos livros Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volumes 1 e 2. Contribuições de Joana de Ângeles para a análise dos transtornos mentais. Meditação, conexões médicos espíritas. E fundamentação teórica para coordenadores de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, volume 1 e 2, trazendo o tema Entre o Medo e o Amor, o que sustenta o que você é, com Michele Ponzoni. Boa tarde a todos, encarnados, desencarnados. Que Jesus nos envolva com a sua paz. Apesar das incomparáveis conquistas que nós temos através da ciência, da tecnologia, nós ainda vivemos o sofrimento em níveis diversos. O sofrimento humano, até as convulsões que sacodem o nosso planeta. A gente sabe que esses fenômenos são necessários à evolução física do planeta, que também vem tornando a sua estrutura cada vez mais sutil. E nós sabemos também que as hecatombes têm relação com o nosso progresso espiritual. Nós vemos muitas aflições, guerras, violência. O ser humano padece de ansiedade, de medo, de solidão, de desrespeito à vida. E Joana de Ângeles explica que tudo isso se dá pelo predomínio do egoísmo e pelo esquecimento do amor. Nós temos deixado Deus, o Espírito, o dever em plano secundário. Mais de 6.000 anos de cultura, de ética, de civilização, deixadas ao abandono, segundo que a mentora coloca. As religiões têm sido muito divulgadas, os partidos políticos guerreiam entre si, as disputas sociais aumentam, e nós temos também as crises de relacionamento, e as pessoas mentalmente perturbadas fazem um engrandecimento do crime, do retorno dos governos arbitrários e hediondos, trabalhando em favor do caos, sem terem consciência disso. A nossa generosa Mãe Terra experimenta o clímax da sua transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. São níveis quase intoleráveis de dores que representam essa nossa entrada na Era Nova. Mas a doutrina espírita nos ensina que tudo isso poderia se dar de maneira diferente se o amor fosse vivenciado. Porque o amor dispõe de recursos valiosos para o enfrentamento das situações penosas desse momento. O amor é de constituição sublime. Quem o cultiva se liberta. Quem o ignora se escraviza. Distraídos, teimando na ilusão, fugindo da responsabilidade que nos diz respeito, nós vamos anestesiando a razão,
embriagamos o corpo nos prazeres exaustivos, nos prazeres fugidios. E a Joana, no livro Libertação pelo Amor, compartilha muitas análises, meditações, estudando a conduta dos seres humanos desses tempos e nos oferece essas reflexões para que nós consigamos a liberdade interior e a felicidade real. Porque a vida moderna é portadora do martírio do medo. Nós sabemos que o medo é um fenômeno normal quando nós estamos diante do desconhecido, de uma expectativa de algum resultado, como fruto da insegurança emocional, como é natural. Ela explica que como nós ainda não amamos como deveríamos, nós fugimos dos enfrentamentos que poderiam nos oferecer equilíbrio e paz. Envolvidos em conflitos psicológicos, nós vivemos com medo numa atitude preventiva às adversidades, evitando as experiências que poderiam contribuir em favor da nossa autorrealização. Quantas pessoas, por exemplo, deixam de ter um bichinho de estimação porque eles morrem e porque a gente sofre com isso. E aí não se permite viver a beleza da experiência. Quantas pessoas evitam relacionamentos pelo mesmo motivo? Muitas pessoas fogem de todos por problemas de autoestima, na autovalorização. O medo inibe as possibilidades de amizades, os ideais superiores da vida, né? Então, e tudo isso dá sentido, dá significado existencial ao ser. Nós temos medo de amar por medo da traição ou por medo do abandono. Nós escolhemos a solidão ou então o acompanhamento de pessoas descartáveis com quem não criamos laços reais de afeição. E as raízes desse medo estão no entendimento da morte como se fosse o aniquilamento da vida. O pavor da morte se amplia em outras formas de receio. Mas Joana de Ângeles, Francisco de Assis, nos falam que o amor é o grande antídoto ao medo. Deixa eu pegar uma aguinha, porque a pessoa está acostumada com 90% de umidade relativa do ar. Só um pouquinho. Então a gente sente uma diferença impressionante. Joana e Francisco nos mostram o quanto o amor é que nos ajuda a superar o medo. Quando se aprende a amar, desabrocha a confiança, a alegria, a convivência em paz se faz natural, e isso vai esbatendo os receios injustificáveis. E quando nós elegemos o medo, a vida perde o sentido e nós perdemos a espontaneidade de viver. E aí nós vamos postergando as realizações por medo do fracasso, como se tudo que nós fazemos tivesse que ter um êxito imediato. Muitas pessoas deixam, por exemplo, de fazer uma palestra, de montar um grupo de estudos da psicologia da Joana de Ângeles, ou de compartilhar tantas coisas lindas que a gente estuda na doutrina espírita, por medo de que a palestra seja ruim, de que não saiba como colocar as ideias. E na verdade, a gente faz tanta palestra ruim, eu espero que a de hoje não seja, mas enfim, faz parte da nossa experiência, e nós temos que aceitar aquilo que não é tão bom em nós. Isso serve para nós exercitarmos a humildade. O insucesso é uma experiência importante, apesar do gosto amargo que tem. Cultivando medos absurdos, nós vamos perdendo os melhores momentos da nossa vida. E é elegendo o amor que nós vamos expulsar de dentro de nós o martírio do medo.
Mas amar, como todas as virtudes, também se aprende, também se exercita, se aprimora. Então que nós queiramos aprender a amar mais e melhor, amar como Jesus nos ensinou, como Francisco de Assis, Joana de Ângeles viveram e nos exemplificaram. Nós temos medo de perder o emprego, como se não houvesse outras experiências estimuladoras, como se não houvesse outras possibilidades de recomeço e de realização. Nós temos medo de perder os amigos, os afetos, e aí nós negamos a nos dar de nós mesmos, nos entregar. Nós esquecemos que outras pessoas dessa enorme família universal chegarão e preencherão as lacunas. Eu tenho um cunhado que se chama Léo, que desencarnou há 12 anos atrás, irmão do Alexandre. Na ocasião, ele tinha 25 anos. Ele tinha uma doença degenerativa, então esse desencarne já era esperado. Mas mesmo assim, ele deixou uma grande lacuna nas nossas vidas, especialmente nas vidas dos pais deles. Hoje são os pais deles que estão lá cuidando dos meus filhos para que a gente pudesse estar aqui, que chegaram preenchendo alguns espaços. Eu fui criada com muito apego e ansiedade de separação. A gente estuda o quanto os descendentes de imigrantes italianos no sul do Brasil têm essa característica emocional. Isso até já virou piada, sabe? Casa de mama italiana e casa da nona, que tu quer se despedir depois do almoço de domingo e não consegue ir embora porque sempre tem um assunto a mais na porta na hora da saída. Então é uma relação de apego. E aí eu cresci com muito medo da morte. A psicologia e o espiritismo foram me ajudando a ressignificar isso, e hoje eu me dedico a passar para os meus filhos uma visão diferente da vida. Aí esses dias, a caçula, minha filha, que tem agora 8 anos, mas faz um pouquinho mais de tempo, ela chegou para mim e perguntou assim: mamãe, se você morrer, quem é que vai cuidar de mim? Parênteses, isso é porque eu estava dormindo e ela veio me chamar, e aí eu não acordei. Então ela foi correndo chamar o pai. Papai, eu acho que a mamãe morreu, vem dar uma olhadinha. Ele disse: não, minha filha, fica tranquila que é assim mesmo. Quando a tua mãe dorme, pode cair um meteoro aqui que ela não acorda. E aí ela foi perguntar para mim, né? Se tu morrer, quem é que vai cuidar de mim? Bom, se eu morrer, quem vai cuidar de ti é o pai. Mas as crianças de hoje não se contentam com pouca coisa. É que nem aquela piadinha da internet, né? Na minha época, com 6 anos, a gente estava comendo terra, e as crianças de hoje estão pensando em questões sublimes, estão falando de Joana de Ângeles, né, pensando nos astros. Ele disse: bom, se o pai morrer também. Bom, se eu morrer, teu pai morrer, quem vai cuidar de ti são os avós. E se eles morrerem também? Bom, os outros avós. E se eles morrerem também? O tio, a tia, a madrinha, e aquela coisa não acabava mais. E eu disse para ela assim: filha, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu tenho certeza que o teu anjinho da guarda vai escolher alguém muito legal para tomar conta de ti. Aí ela disse assim: tá bom, e foi brincar. Eu acho que a gente tem que aprender muito com as crianças, sabe? E nós temos medos de tanta coisa. Nós tememos a instalação de doenças no organismo, esquecendo que mesmo quando nós vivenciamos aquelas doenças irreversíveis e fatais, ainda assim nós podemos viver plenamente cada momento, até porque tudo na Terra é de duração efêmera. E o que importa não é o número de anos que a gente vive, mas sim o que a gente pode desfrutar na qualidade das experiências dessas emoções. Mas nós detestamos a morte como se a matéria não fosse transitória. E aí, pelo medo da morte, nós temos também muito medo da vida e de novos empreendimentos. A imaginação atormentada é responsável por essa visão distorcida em torno da realidade. E por isso nós precisamos irrigar com ideias novas, com esperanças renovadoras a nossa mente.
Nós nos encontramos no processo de evolução para sermos felizes. As heranças negativas que se expressam como medo são resquícios daquela consciência de culpa, seja dessa existência ou seja das existências anteriores. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung diz que por trás de todo conflito neurótico existe um conflito moral. Por isso é importante um enfrentamento moral. Vencendo uma etapa, vamos superando a seguinte e curtindo a alegria do avanço. Porque o medo está mais na mente do que na realidade. E quanto mais é cultivado, mais terrível fica. E aí nós passamos a sofrer distúrbios. E aí a Joana de Ângeles diz que quando o medo toma conta da nossa mente, do nosso sentimento, nós devemos refletir que nós não estamos no mundo físico para triunfar na matéria. E que nós só vamos... nós estamos na vida para triunfar sobre a matéria. E que nós precisamos fazer isso enfrentando as lutas. Aquele que teme os combates já perdeu grande parte da vitória. Então, diante dos desafios que a vida propõe, dos receios que nos intimidam, nós devemos orar e agir, sabendo que nunca estaremos sozinhos em qualquer programa de dignificação humana. E mesmo que a situação seja perversa, sem nenhuma saída libertadora, nós podemos nos sentir alegres por saber que o mal só pode atingir o nosso corpo frágil, mas não o nosso espírito imortal que avança para a grande luz. Tem uma psicóloga suíça que se chama Verena Casti, que tem um livro chamado O Sentido do Medo, onde ela diz que é importante que a gente tente descobrir onde a angústia faz com que a gente não consiga ter experiências, onde a angústia nos impede de desenvolver competências, e que essa é uma tarefa de todos nós seres humanos. Nós devemos sacrificar a convicção de que o medo deve ser afastado a todo custo e aceitar que o perigo faz parte, porque isso nos confronta com a nossa própria mortalidade, né? No caso da matéria. E esse confronto vai aumentando a nossa vontade de viver e a nossa criatividade vai sendo desafiada. Ao enfrentar o nosso medo, nós nos tornamos mais autênticos, mais conectados com os nossos sentimentos, as nossas relações se tornam mais satisfatórias, embora não mais fáceis, mas se tornam mais genuínas, mais vivas. Isso não significa deixar que a angústia nos domine e nem ficar falando constantemente sobre ela, mas perguntar: o que o medo está nos impedindo de viver? O que a vida poderia abrir para nós? E é preciso serenidade diante daquilo que nos dá medo. Aí nós ousaremos viver, abandonando as nossas fantasias de grandeza e aceitando os desafios. Por isso nós precisamos nos envolver com a vida, apesar da angústia, soltar o que precisa ser solto. E serenidade significa contar com as incertezas e ainda assim não desistir de si mesmo. A serenidade também é uma forma de coragem, é uma confiança na vida, como ensinou Jesus. O homem Jesus transcende as dimensões da análise convencional. Jesus transcende os estágios do processo de evolução na Terra, porque ele participou dos cuidados com o nosso planeta antes que a vida aqui começasse. Então, quando nós estávamos começando a nossa trajetória, ele já era o Cristo. É difícil da gente ter noção dessa grandeza. Ele é o exemplo de um ser psicologicamente integrado, maduro, em perfeita harmonia emocional. E é interessante que mesmo que os relatos históricos que nós temos sejam um tanto quanto imprecisos ou trazendo apenas algumas informações fragmentárias,
mesmo assim nós podemos notar o quanto ele foi incomum. Ele tinha muita energia, mas se expressava com brandura. Tinha muita bondade, mas sem sentimentalismo. Tinha muita coragem e transmitia a sua sabedoria sem constranger os ignorantes. Gentil, mas sabendo ser severo. Doce, sem ser conivente. Nobre, sem ser orgulhoso. Por um lado, consolava e espalhava confiança. Por outro, enfrentava os desafios. Jesus é aquele que instaurou o ser psicológico. Além de um ser que seria o que antigamente se pensava, e hoje em dia muitas academias ainda pensam, um ser fisiológico que se move para se reproduzir, para se alimentar, por essa consciência de sono limitada e material. Então, ele vai mostrando um caminho de subjetividade da vida interior. Ele mostra que existe uma dimensão que é psíquica, que Deus está dentro de nós e que esse processo não se faz fora, mas se faz dentro, buscando olhar para o nosso interior. E ele não só revela esse caminho, mas mostra como percorrer esse caminho, exemplificando com amor, com atitude, como realizar esse caminho de busca interior. E Jesus foi o protótipo da felicidade. Ele amava a natureza, as pessoas, os trabalhos simples, que ele foi usando para compor as suas parábolas. Não condenava as condições terrenas, mas também não exaltava. Ensinava como deveria se utilizá-las, respeitando, gerando alegria. Ele propunha viver essas coisas da terra sem pertencer a elas, tendo metas mais elevadas. E mesmo que a época de Jesus tenha sido uma época que ainda era marcada pelo olho por olho, dente por dente, pela paga do mal com o mal, ele trouxe, todos os exemplos que a gente vê, ainda que as expressões de humildade naquela época fossem mal entendidas como fraqueza. E até hoje, o bom muitas vezes é visto como bobo. Corajoso era aquele que não levava desaforo para casa, vocês lembram disso? Até hoje muita gente tem essa ideia, que se deve devolver a agressão pela agressão. E Jesus mostrou de uma forma a nunca mais ser esquecido o poder do amor, a força da mansuetude, a coragem do silêncio. Ele foi capaz de suportar as piores dores, mostrando o caminho para nós lidarmos com isso. O caminho para nós lidarmos com o que se apresentar no nosso destino. Porque a morte na cruz é uma morte muito dolorosa. As humilhações que ele passou foram humilhações muito graves. E ainda assim ele termina a existência física orando pelos seus agressores. 2000 anos se passaram e nunca mais isso foi esquecido. Foi enorme o impacto emocional que a atitude de Jesus causou. E o Evangelho é um código moral de valor incomparável, que ainda vai se tornar um estatuto seguro para as nações e para os homens. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento, ao trabalho de soerguimento pessoal. Não é a primeira vez que a voz dele nos chega. Alguns de nós o conheceram desde as primeiras horas, tivemos a oportunidade e não soubemos ou não quisemos aproveitar. E aí nós reencarnamos, desencarnamos, encarnamos de novo, sob angústias, ansiedades, e transcorreram séculos de vai e vens infelizes. Nós não temos mais tempo para futilidade, para ilusão. É importante que a gente se dedique às realizações perenes, para nos liberarmos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para voos mais altos. Conscientes das nossas próprias responsabilidades agora, é importante que a gente não espere pela transformação vinda de fora, mas que a gente busque essa transformação dentro de cada um de nós. Trabalhando, por exemplo, no lar,
onde a gente está construindo no nosso lar as bases sólidas do amor, do entendimento, da fraternidade, de modo a resistir à leviandade, à insensatez, porque nós estamos no lugar certo, ao lado de pessoas certas, vivendo com aqueles que são os melhores elementos para a execução do programa que a gente se propôs ao reencarnar. Os adversários vão surgir a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Então é importante que nós tenhamos paciência, que nós vigiemos, porque nós somente resgatamos aquilo que nós devemos. Nós apenas seremos atingidos naquelas fraquezas que nós necessitamos fortalecer. Mas com Jesus nós encontraremos resistência para superar as dificuldades, para vencer as limitações que nos retinham na retaguarda. É importante que nós nos resguardemos da prepotência do eu, da vaidade, porque existe muito sofrimento aguardando a nossa ajuda fraternal. E o Espiritismo é o renascimento do cristianismo na sua pureza primitiva. E a Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, diz que a falência do materialismo é evidente e que somente o amor, como mostrou Cristo, vai resolver os tormentos humanos, vai fazer com que as criaturas compreendam que somente por meio do auxílio recíproco nós poderemos nos salvar uns aos outros, porque não existem dores isoladas, porque os distúrbios de cada um produzem o desequilíbrio no conjunto, e porque a felicidade não pode ser uma aquisição egoísta. Jesus se fez a voz dos humildes, dos esquecidos, daqueles que não tinham direitos nem apoio. Ele conviveu com pessoas de má vida, sem medo de se contaminar. Usava a palavra suave com os sofredores, mas contundente com os perversos. Nunca teve medo dos poderosos, nem medo de perder a vida. Não negociou favores, não se submeteu às conveniências humanas. Era humilde, mas não era submisso. Usava uma linguagem própria para cada ocasião, mantendo sempre a fidelidade a Deus. Então, quando nós estivermos em dúvida, que nós possamos refletir sobre como Ele agiria e que nós tenhamos coragem de viver, de nos autoanalisar com a claridade dos ensinamentos dEle, rompendo esses grilhões que nos prendem na retaguarda, o medo, a insegurança, o sofrimento moral e físico, que nós possamos enfrentar com naturalidade os nossos limites, as nossas angústias, confiantes na vitória, mas também sem evadir dos deveres. Em cada erro, que nós aprendamos a não repetir, mas sem a depressão ou o arrependimento, porque a experiência resulta das tentativas de erros e de acertos. Nunca tenhamos medo de ninguém, atribuindo uma superioridade que não se possui. Respeitando as conquistas de cada um, vendo aqueles que estão na frente como um estímulo para evoluir também, e nos concedendo o direito de sermos humanos, com o dever de crescer sempre, sem nos deter. O otimismo é muito importante, e o medo é um grande inimigo. A coragem nasce dos valores morais. A coragem de viver, ela deve ser treinada também, continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso.
Amélia Rodrigues, que também é uma autora que eu gosto muito, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela diz que não há ninguém que, seguindo pelos caminhos de Jesus, não encontre a meta que busca, que é a felicidade integral. E passam os séculos e as lições transmitidas por ele revelam harmonia e alegria de viver. A Joana de Ângeles diz que naquele inesquecível encontro com a mulher de vida libertina, que lavou os pés do mestre com lágrimas e secou com os cabelos, ela diz que naquela cena nós temos a psicoterapia para todos os tormentos. Ele disse para o anfitrião que na hora estava censurando ele mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada. Ela muito amou e por isso os seus pecados serão perdoados. E aí, fitando ela com ternura e com afeição, ele recomenda: vai-te em paz, que a tua fé te salvou. E aí a Joana de Ângeles tem duas frases que eu quero compartilhar com vocês, que é as duas seguintes: o amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Essa eu vou ler de novo, tá? O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. E por fim, ela diz assim: ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Então que nós possamos nos munir de coragem, seguindo esses caminhos que a mentora Joana nos sugere, para que a gente possa mais apressadamente encontrar realmente a alegria de viver. Obrigado a todos, muita paz. Estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias. Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina, os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar, para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos, trazer luzes para este momento social tão importante para a alma.
Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais. 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A Psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.